E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Te adoramos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E aqui estamos para mais uma vez participarmos do banquete celestial que por grande misericórdia o Senhor estende diante de um simples povo que pelo menos tem fé e apetite para alimentar do pão da vida. Fale conosco, trazendo o perdão de nossos pecados, a purificação da nossa vida e o batismo do Espírito Santo em cada coração, para que esta pedra gloriosa dos céus desça ao nosso coração, esta pedra de coroa, que coroa a vida do crente como um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2, o versículo 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, Paulo disse que ainda há um repouso para o povo de Deus. E o povo de Deus só pode repousar no Espírito Santo. Existia já desde o passado, quando Deus descansou no 7º dia, Ele deu um dia em tipo para Israel depois descansar. E no tempo que Cristo veio, Ele mostrou que aquele dia de descanso que foi dado por Moisés no deserto tinha acabado e que Ele era o descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que era um descanso para Israel no físico, é um descanso na alma para quem crê no Senhor Jesus.
Quem quer justificar sua vida cristã em dias, meses, anos, luas novas e assim por diante, eles estão dizendo que Cristo morreu em vão por eles. Porque você tem todas estas coisas em sombra, quando Cristo é a real pessoa do sábado. Você olha em Cristo, está o verdadeiro descanso. Você olha no sábado do Velho Testamento, está a sombra. Quando o real chega, você tira os olhos da sombra. A menos que você tenha algum problema. Você vê uma sombra quando você pode estar em casa e alguém chegando na sua casa, você vê uma sombra, alguém está chegando. E a hora que alguém está já na porta, você continua olhando na sombra e larga de olhar na pessoa. Está mal a sua cabeça. Então, isto está mal a fé das pessoas que olharam na sombra durante todo o período do Velho Testamento, e quando a pessoa da sombra, a pessoa que fazia aquela sombra, chegou, eles continuaram, os fariseus continuaram olhando na sombra, enquanto o real, a pessoa que produziu aquela sombra, estava presente, o qual era Cristo. Então ali em Cristo você tem todas as sombras nele. Então olha nele e deixa de olhar na sombra. Guarda o que ele te falar e deixa de se preocupar com a sombra. Nem ele guardou o sábado. E Cristo nunca mandou quem quer que seja guardar o sábado ou o domingo, que é o nome romano. Por isso você tem que ter Cristo na sua vida, que ele traz descanso na alma. E esse descanso é na fé também. A gente tem que ter um Cristo que dá uma fé, que é o repouso, que é um descanso. É como um barco ancorado. Ele está em descanso. As ondas vêm, batem nele, mas ele está ancorado. Não importa as ondas, importa a âncora. Não importa muito nem o barco, ele pode ser pequeno, mas tem uma âncora. Ele pode ser feio, mas tem uma âncora. E o que manda é a âncora, e o que se vê é o barco, mas o que segura é a âncora. Então Cristo muitas vezes não é visto porque ele está te segurando, mas vê que o barco não se move. O que acontece com esse barquinho feio, pequeno ou grande? Por que ele não move? Ninguém vê, é Cristo segurando você. É Cristo a âncora que fica fixando aquele barco. Ele só pode sair na hora que Cristo quer, a hora que a âncora o solta, o deixa, aí ele zarpa. Amém? É bom ter Cristo nos segurando, ainda que os outros não vejam. Você é que vai mostrar. Eles dizem, mas como pode? Tem alguma coisa? Tem. Tem Cristo ali? Tem. Não é o pastor? Não, é Cristo. Quem segura ela? É Cristo. Quem segura ele? É Cristo. Não é o pastor? Não é a igreja? Não é um profeta? Não, é Cristo. De toda forma é Cristo, porque é Cristo quem te dá o descanso. Então Deus, quando descansou, você lê aqui em Gênesis 2, quando Deus descansou, ele não voltou a trabalhar no domingo, não, na segunda-feira. Ele descansou no sétimo dia e nunca mais voltou a trabalhar. Ele acabou seu trabalho. O problema do sabatista é que ele descansa e depois vai trabalhar. No primeiro dia pode trabalhar outra vez. Ele descansa no sétimo, mas ele trabalha no primeiro. Agora Deus não. Deus, quando ele descansou de sua obra, ele não voltou mais a trabalhar, porque o trabalho já tinha terminado. Depois que você acaba o trabalho, voltar a trabalhar naquele lugar mesmo, para que fazer o quê? Já havia terminado o trabalho. Bom, aí a gente começa a pensar em coisas que as pessoas não gostam, não. Quando o trabalho é terminado, Cristo tem que sair do altar para revelar os seus, porque terminou o trabalho. Você vai fazer o quê? Os outros não vêem, mas ele terminou o trabalho. Mas terminou o trabalho. Quando Deus terminou o seu trabalho de criação, ele não trabalhou mais. Quando Cristo terminou o trabalho de expiação, ele não trabalhou mais comigo. Aquele que expia, o Cordeiro. Agora ele já está nas vidas dos eleitos, mostrando que ele é rei espiritual. Entende? Ele está mostrando, fazendo esse papel
Quem mostra isso agora que ele é rei espiritual? Somos nós, no qual ele reina em nós. Então, quando terminou o trabalho do Calvário, ele não teve que voltar mais. Ele tinha um trabalho para terminar. E ele era o descanso físico naqueles dias. O sábado encarnado. Estava conversando com os apóstolos e ali estava o verdadeiro sábado, conversando, andando, pregando. O verdadeiro sábado morrendo na cruz, cumprindo tudo que precisava cumprir da lei, dos profetas, dos salmos. Ele cumpriu tudo. E no terceiro dia, lá vem ele brotando outra vez, porque agora é uma nova vida. Ele não brotou, ele não saiu da sepultura para poder morrer outra vez. Ele nunca mais morre. Ele morreu aquela vez. Diz a Bíblia que foi oferecido uma vez por toda. Um sacrifício oferecido por todo sempre. Ele não vai oferecer sacrifício mais, ele já ofereceu sua vida. Quando ele intercedeu, então ali, ele terminou o trabalho na cruz, tudo está consumado. Bom, agora me vem 3 coisas que eu tenho que posicionar para vocês, eu não sabia, vamos posicionar agora porque me veio agora. Quando Deus descansou, ele terminou a criação, ele não voltou mais a trabalhar. Ali, ele descansou. Ele deu o sábado como um tipo para Israel, até que viesse o verdadeiro descanso, que é Cristo. Quando Cristo morreu no Calvário, ele consumou a obra. Ele diz: tudo está consumado. Descansou. Deu um descanso para nós, um descanso para a igreja. Amém? De manhã a voz é um problema, não? Então ele deu um descanso para a igreja, já no Calvário. Quando ele diz tudo está consumado, ele quis dizer aquilo mesmo. Ele não quis dizer, falta uma coisa para eu consumar. Tudo está consumado. Quando ele diz, acabou o trabalho da criação, Deus não criou mais nenhum macaco, Deus não criou mais nenhum homem, Deus não fez mais nada depois daquilo. Já estava tudo feito. Você diz, mas e o Cordeiro de Deus? Isso daí foi antes da fundação do mundo, já estava tudo pronto. Tudo pronto. Na mente de Deus estava tudo pronto. Quando ele terminou a criação na terra, a criação terrenal estava terminada. Ele acabou no 6º dia, ele terminou a obra e descansou no 7º dia. Quando ele terminou aquela obra que ele tinha que fazer o dia todo, no 6º dia, o 6º dia você sabe que é 6º milênio. Quando a Bíblia mostra para você que Deus criou o mundo em 6 dias, é 6.000 anos. É tudo de forma figurativa que mostra Deus. Quando Deus diz para Adão, no dia que dele comeres, morrerás, é figurativo também, porque não é um dia de 24 horas, foi um dia de Deus. O dia de Deus é 1000 anos. Então no dia que Adão comeu, ele morreu, não no dia de 24 horas, ele morreu no dia de Deus. Adão durou só 930 anos. Alguém diz, mas você diz só? É porque foi o dia de Deus, ele não durou um dia. Adão não durou um dia. 930 anos não é um dia, certo? No dia que dele comer, certamente morrerás. Então ele morreu com 930, e o que morreu mais velho um pouquinho, 969, Metusalém. Então, ninguém viveu um dia porque pecou. No dia que dele comeres, certamente morrerás. Então é figurativo. Esse dia não é dia de 24 horas, é o dia de Deus, 1000 anos. O dia que Deus descansou não é um dia de 24 horas. Ali ele estava mostrando um dia eterno. O dia de Deus é dia eterno. Ele mostrou o descanso dele, porque esse descanso ele passaria para a igreja, não como um dia de 24 horas, não como um dia de mil anos, mas como um dia eterno. Viu? O descanso dele, da criação, nos deu um dia eterno de descanso. Não um dia de 24 horas e nem tampouco 1000 anos, mas um dia eterno. E é isso que Jesus veio mostrar na cruz. Quando ele venceu tudo,
ele diz: está consumado, o descanso é seu. Eu também consumo minha obra e agora descanso desse trabalho. Não tenho que morrer mais. Já morri, já descansei. Tudo está consumado. E expirou. Ele nunca mais voltou na terra para dizer: eu vim aqui porque falta uma coisa para mim fazer. Não. Ele já sabia, tudo estava prescrito, o que iria acontecer. O que ele tinha que fazer, ele fez. Irmãos, isso é tão importante que se você pega o livro do profeta Isaías 61, verso 1 e 2, você vai ver que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas, para dar libertação aos cativos, pôr em liberdade, né, os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E antes de terminar o verso 2, Jesus fecha a Bíblia, fecha o livro e entrega para o assistente. Antes de terminar, ele parou antes que terminava o versículo 2, porque ele só podia ler o que lhe cabia no seu dia. Ele estava cumprindo aquilo naquele dia, porque ele era aquele que libertava, ele era aquele que dava a liberdade para o oprimido, tirava da prisão o preso, curava os enfermos e apregoava o ano aceitável do Senhor. Ali ele parou. Mas ainda tem o restante do versículo que diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu. Por que ele não leu? Porque ele só poderia ler o que lhe cabia no seu dia, porque ele ia fazer uma pregação intitulada: hoje tem se cumprido estas escrituras que acabais de ouvir. Entende? E ele não podia ler aquele restante do versículo, porque ele não estava cumprindo o restante daquele versículo. O restante daquele versículo seria para outro ministério dele mesmo, como filho do homem, que viria na terra nos últimos dias. Associando Isaías 62, verso 61, verso 2, parte final, o dia da vingança do nosso Deus, como também Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que eis que vem o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor viria o profeta Elias, porque o dia da vingança vem depois do profeta Elias. O profeta Elias vem, prega, ele já veio e pregou, amém? Eu estou falando estou falando sobre a escritura. Então, ele já veio, ele já pregou, o profeta Elias veio e pregou. O dia da vingança cumpre exatamente após o ministério deste profeta Elias. O dia da vingança do nosso Deus. Unindo com Malaquias capítulo 4. Que ele vem trazendo juízo. Após os dias do profeta Elias, o juízo começa a cair sobre a terra. Então Deus já cumpriu sua palavra. Coisas que cumpriu no tempo de Cristo, ele leu e parou. Entregou o livro ao assistente e começou a falar: hoje tem se cumprido essas escrituras que acabais de ouvir. Os olhos de todos, diz a Bíblia, que estavam fitos nele, e ele passou a falar aquelas escrituras, e daqui a pouco alguém pegou em pedra para jogar nele. Porque ele começou a apertá-los, a mostrar que lá atrás havia acontecido algo, nos dias do profeta Elias, havia acontecido algo, e quem foi que creu? Ele disse: somente a viúva foi quem pôde ver isso. Aquilo foi um aperto, ele estava mostrando muito pouca gente, e ele estava com muita gente perto dele, e as pessoas não gostaram. Leia em Lucas capítulo 4, verso 18 em diante, para você ver o que ele fala na pregação. Quer dizer, uma pregação curta, o povo não aguentou escutar muito. Tem gente que não aguenta escutar muita coisa, não. Tem gente que não aguenta. Os discípulos mesmo, quando Jesus falou sobre casamento e divórcio, mostrou para eles que eles não podiam largar da mulher deles, eles disseram assim: dura esse discurso, quem pode ouvir?
Tem discurso que eles queriam que Jesus fosse um que chegasse assim: olha, dá a carta de divórcio. Moisés deu, eu estou aqui para mandar vocês dar a carta de divórcio. Jesus falou não. Eles disseram: então esse discurso é duro. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Deixa eu ler aqui porque eu gostei disso aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Agora ele estava fazendo essa pregação dentro da cidade dele, em Nazaré. Não é fácil ser aceito na sua cidade, não. Tem gente que até muda de cidade, já para mim ser crente melhor, eu vou mudar daqui. Mas Jesus mostrou para eles que ele era o que era lá dentro da cidade. Não importando que eles iam rejeitar, a família ia rejeitar, os conhecidos iam rejeitar, mas ele pregou: apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O povo estava prestando atenção. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje. Quer dizer, são escrituras de 800 anos atrás, mas ela se cumpriu hoje. Não era amanhã, era hoje, consumando uma escritura já. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio médico: cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, faz aqui na tua pátria. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando os céus se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, já não gostaram. Interessante, Jesus começou a pregar, eles gostaram. Vocês viram aqui? A hora que Jesus começou a pregar, ele disse: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Jesus não ficou parado naquilo não, dizendo: vocês estão gostando? Espera lá, eu vou dar uma coisa que vocês não gostam. Vou mostrar para vocês alguma coisinha que vocês não sabem. Vou abrir um mistério para vocês aqui. E a hora que ele começou a abrir o mistério, eles já começaram a encolerizar. Então, mudou a pregação. Nós estávamos dando testemunho, a coisa estava muito boa, muito gostosa. Mas olha, você viu o que ele falou? Tinha muitas viúvas, mas Elias foi enviado só para uma. Havia muitos leprosos, mas só um foi curado. E ainda mais, olha que tipo de gente que foi curada, que tipo de viúva que recebeu a visita. Muitos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade. Tem gente que se pudesse, mandava nós embora de Franca, não é? Mas na primeira e segunda etapa eles gostaram de nós. Mas que pregação! E graças a Deus, Deus mandou Osmar aqui em Franca para nós. Mas na terceira etapa, se pudesse, eles me mandam fora da cidade. Sai daqui, rapaz, você já mudou a pregação. Eles gostaram de Jesus no início, eu não sabia desse daqui, mas depois eles não acharam bom não. Parece que tudo que você pega depois vai dando mensagem. Tudo a gente vai lembrando, né? E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, que a fé deles é assim, e muito boa, edificada num monte, numa cidade, num monte, para dali o precipitar. Nós vamos te jogar você lá para baixo. Ele podia dizer: mas há pouco eu preguei e comecei a falar, vocês gostaram? Vocês começaram a admirar, dizer: não é esse aqui o filho de José? Olha que coisa maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês de quem eu sou filho.
certo? Eu vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar a vocês. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Você pensa que Jesus ficou lá perto deles e falou: joga eu lá embaixo, joga! Joga para vocês verem se eu sou ou não sou filho de Deus. Não, irmão. Ó Jesus, ó. Puxou o carro. Jesus foi embora. Vocês estão vendo isso aqui? Ele foi embora. Aqui, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eu não tenho que dar conta de suas palavras. Eu não tenho que ficar aqui dizer para você: não, você vai me jogar daqui de cima? Joga. Pode jogar. Eu sou filho de Deus. Não, Jesus não era aquele que tentava o Pai. Que ele podia fugir, ele fugia. Tem algum problema que tem na sua casa? É que é melhor, na hora que começar a dar o problema, você toma um golinho de café, sai para a rua. Sai para a rua. Quem sabe a hora que você voltar, os ânimos abaixaram e a coisa está melhor. E quem sabe piorou. Que talvez a mulher fica mais nervosa, que aí que a coisa fica feia. E era isso que acontecia com Jesus. Ele, saía do meio deles, e daqui a pouco, quando Jesus aparecia, eles estavam piores. Ele podia dizer: lá vem ele lá. É aquele que pregou aquele dia. É aquele. Nós vamos quebrar a pregação dele. Nós vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Aí Jesus em contradição. E os ensinava no sábado. E admiravam a sua doutrina. E diziam: não, mas no sábado pode ensinar. Tudo bem. Isso pode pregar. No sábado pode. Para eles, aquilo era bom. Porque a sua palavra era como autoridade. Jesus não pregava como os escribas e os fariseus. Ele pregava como quem tinha autoridade. E eles admiravam da pregação dele. Só que a pregação dele não combinava com Anás, com Caifás, com saduceus, com fariseus, com essênios. A pregação dele não combinava com ninguém. Eles podiam dizer: esse homem quer ser o único. Não, era a palavra do dia. Você não pode pegar a palavra do dia e querer fazê-la igual às outras mensagens. As outras mensagens serviam ao seu tempo. A mensagem de Lutero serviu ao seu tempo. Hoje ela não serve mais. A mensagem de Wesley serviu ao seu tempo. Hoje ela não serve mais. A mensagem dos pentecostais serviu a seu tempo. Hoje ela não serve mais. Primeira e segunda etapa do irmão Branham serviu a seu tempo. Hoje ela não serve mais. Eles não querem admitir isso. Porque a terceira etapa, quando entra em cena, é porque a segunda acabou o serviço dela. Acabou o trabalho da primeira. Porque o irmão Branham falou para T.L. Osborne: não pregue cura divina. É um ministério, gente. Se você for notar, o irmão Branham está na terceira etapa. Então não pregue. Agora, não quer dizer que não crê em cura divina. Nada disso. Cremos em cura divina. Mas o irmão Branham sabia que a pessoa que vai pregar cura divina, ele só vai para esse lado porque dá dinheiro, dá nome. E o irmão Branham nunca importou com isso. Ele trabalhou com o dom de Deus com honestidade. Mas os demais que copiaram dele não foram honestos. E foi por isso que ele disse: pare de pregar. Não que não crê em cura. Não que eu tenho que parar e eu não vou pregar mais cura divina. Vou pregar. Jesus Cristo é o mesmo para curar hoje. Você não pode mudar isso. Ele cura hoje, ele salva hoje. É agora. É quando você ouve. Alguém diz: mas como que ele pode salvar se ele já saiu do trono? Estou mexendo com a sua mente agora. Como que ele pode salvar hoje? É porque você ouviu hoje. E essa palavra: se hoje ouvirdes a sua voz, é hoje. É o dia que você ouve. Mas quando você ouve e aceita, você vai ser redimido? Você já foi. Já foi redimido, porque ele terminou a obra de redenção. Ele terminou. Como ele terminou a obra da criação e descansou, ele terminou a obra de redenção e nunca mais morre. Aí ele intercedeu 2 milênios. Ele termina a sua obra de intercessão e sai daquele ministério de filho de Deus e vem e manifesta na terra como filho do homem.
Amém? Eu quero ver se eu leio mais essa mensagem, mais um pouquinho. Apocalipse 4, segunda parte. Mas a gente pega uns pontos assim que dá um culto, dá uma mensagem. E quem tem dom, não é de se admirar, que fala 1 hora, 2, 3, 4, tem dom. Um que discursa política, ele tem dom daquilo também, a oratória, ele vai e fala até. Mas quem não tem dom, maceta até também. Maceta até. Certo? Então, é o dom. E você não deve achar que é uma grande coisa, porque é o dom da pessoa. Ela tem dom para aquilo ali. Você tem dom para ouvir. São todos pregadores, diz Paulo. Falam todos em línguas. Então não é assim. Não são todos, porque tem que ter os ouvintes. Não são todos pregadores, tem que ter os ouvintes. Falam todos em línguas. Paulo mostrou que não falam todos em línguas, porque tem uns que profetizam. Cada um tem dom, tem 9 dons do Espírito que é distribuído para a igreja gratuitamente. Por que que a igreja tem tomado o penúltimo dom, chamado dom de línguas? Que é variedade de línguas. A igreja tomou a variedade de línguas e diz que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Sendo que tem ainda mais 8 dons, gente. Se fosse para ser evidência, teria que ser o primeiro dom, sabedoria. Para ser evidência. Mas não é nem sabedoria e nem língua estranha. É a palavra da hora. Essa é a evidência. Se você tem o Espírito Santo, você aceita a mensagem do dia. Se você tem o Espírito Santo, você recebe a palavra de um profeta na era que você vive. Deus mandou Elias. Agora hoje, se você tem o Espírito Santo, você recebe a mensagem da terceira etapa. Muitos de nós estamos enganados que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro teste. A evidência de que se tem o Espírito Santo é quando se ouve a mensagem. Cristo saiu do trono para revelar os selos. Você diz, eu creio. Esta é a evidência. Porque esta é a palavra da hora. É a palavra do dia. Qual dia? Do dia de 63, quando foi revelado. E hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus hoje é a terceira etapa. Alguém, não, eu ouvi a voz de Deus para me curar. A voz de Deus é a terceira etapa. Nela está incluído tudo, primeira e segunda. Mas se você não entender a terceira, você não tem nem a primeira e a segunda mais. Você não tem, porque Deus não respeita a primeira e a segunda sem a terceira etapa. Deus não respeita mais, porque elas, primeira e segunda, estão na terceira, estão aí dentro. Como a sombra estava em Cristo, agora você tem que ver, o Velho Testamento estava em Cristo. Quando chegou o Cristo, eles começaram a dizer, mas nós temos por pai Abraão. Mas isso é Velho Testamento. Nós cremos em Moisés, mas isso é Velho Testamento. Jesus queria mostrar para eles, eu sou o real desse Velho Testamento. Eu sou a pessoa do Velho Testamento. Eu sou a pessoa. O Velho Testamento é sombra. Eu sou a real pessoa do Velho Testamento. E eles não podiam ver aquilo. Eles não podiam enxergar aquilo. E ali estava a pessoa. E eles quiseram e continuaram olhando na sombra. E a mesma coisa é a terceira etapa. A terceira etapa é o real da sombra, da primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa é apenas uma sombra. Quando chega a terceira, ela é o real. Se você nota, irmão Brana, ele aplica Malaquias 4 com Apocalipse 10, 7. Ele aplica junto essas escrituras. Para quê? Para converter os corações dos filhos aos pais. Tem que ter o profeta Elias e a revelação dos 7 trovões, que estão nos 7 selos, ele diz, que converterá os corações dos filhos ao coração dos pais. Então, se a pessoa não consegue ver essa ligação de escrituras para o dia em que vive, ela não é convertida. A pessoa não é convertida apenas com a primeira e segunda etapa, que são João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e também ele fará, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Agora, isso daí está na primeira etapa. Na segunda etapa, curando, operando maravilhas. Mas quando deu a terceira etapa, é o real cumprimento do ministério de Elias e de Apocalipse 10, 7 e de São Lucas 17,
26 a 30. Amém? Eu gosto de ver essas escrituras, essa ligação de Bíblia com a mensagem. Você vê, agora o povo tem essas escrituras na mão, nós temos elas encarnadas. Todo mundo tem a Bíblia, e essas escrituras estão na Bíblia, está na mão deles, mas nós temos essas escrituras em pessoa. Elas foram manifestadas em William Marion Branham. Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, São Lucas 17, 26 a 30, Atos 3, 19 a 21, São João 14, 12, está tudo encarnado numa pessoa. E outras mais escrituras. Se você for tomar Zacarias 14, 7, você vai tomar Amós 3, 7, está encarnado num profeta. O anjo da era de Laodiceia está ali, sua escritura, que está encarnado no profeta. E quando foi expulso de Laodiceia, Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Essa escritura estava encarnada no profeta do dia. Entende? São coisas de Laodiceia que estavam encarnadas no profeta do dia. E Laodiceia rejeitou a Cristo, que é a palavra que cumpre na hora que você vive. Então todo mundo que rejeita a palavra na era que vive, que vocês têm que entender uma coisa: vocês estão crendo agora numa palavra da sua era, uma palavra da era dos dias do profeta, quando o profeta estava na terra. Quando o profeta sai da terra, aí começa a era da noiva. Você está crendo nessa mensagem da era que você vive. É dos dias da manifestação da igreja de Deus. Ela tem um ministério na terra. E perguntar para o irmão Branham, terá a noiva de Cristo um ministério na terra? Ele diz, sim, é o ministério da hora. É o ministério da hora. Quer dizer, ele terminava o ministério dele, de sétimo anjo, a noiva começava o ministério da hora. Ali, daquela mensagem para frente. Então nós temos que entender essas coisas. Amém? Aí temos esses descansos. Então vamos aqui para terminar esse pensamento. Temos esse descanso. Deus descansou porque Ele terminou a obra. Cristo no Calvário diz: tudo está consumado. Terminou o trabalho, terminou a obra, descansou do sofrimento. 2 milênios intercedendo para revelar os selos. Apocalipse 5 diz que ele venceu o leão da tribo de Judá. Ele venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Ele tomou o livro, ele levantou, tomou o livro e saiu para revelar os selos. É isso que a pessoa precisa ver. Então o que aconteceu? Quando ele tomou o livro, a obra de mediação havia terminado. O descanso. Já intercedi 2 milênios. Já fiz o trabalho pelos eleitos. O que tinha que ser feito está feito. Agora tem que fazer mais. Mas não é intercessão agora. Agora tem que tomar o livro e abrir o livro. Mas ele venceu, o leão tomou o livro. Aí você vai para intervalo 105. Você apoia nisso. Que o irmão Branham diz, e eu bato muito nisso, porque isso é a realidade do capítulo 5 de Apocalipse. Quando o irmão Branham diz que ele tomou o livro, o cordeiro tomou o livro e converteu em leão. O intervalo 105. Exatamente ali. Ele descansou do trabalho que tinha feito durante 2 milênios e 7 eras da igreja. Ele descansou. Ele terminou o seu trabalho. Quando termina o trabalho, você sabe. Não tem que voltar lá mais. Eu terminei o trabalho, acabou. Você vai voltar lá. Se você tiver que voltar para catar algum raminho na roça, você não acabou o trabalho. Você não acabou. Na hora que você acaba uma colheita, é porque já cortou tudo que tinha que cortar, já bateu tudo que tinha que bater, já colheu tudo que tinha que colher. Acabei. Se não acabou, você tem que ir lá colher ainda um feixe, você tem que ir lá buscar ainda um balaio de laranja, você tem que fazer alguma coisa. Agora não, terminou, terminando a sua obra, ele então descansou. Ele deixa o trabalho de redentor semelhante
Olha bem, e aí passa a revelar os selos. É aí que ele deixa o ministério de Filho de Deus, que é o intercessor, e manifesta na terra o ministério do Filho do Homem. Essa foi a hora do silêncio, que as pessoas não percebem, e que, quem sabe, eu falaria um pouco à noite. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então vocês estão vendo esse descanso, o término da obra. Cada pessoa precisa ver isso daí, precisa ter revelação das coisas. Senão ele ainda tem que ficar lá fazendo isso. Ele tinha que fazer até o último eleito entrar. E o profeta diz: quando o último eleito entrar, o último nome for redimido na última era, então a coisa será revelada. Quarto selo, 60. Então já foi revelado? Então terminou. Já foi revelado? Então o último entrou. Eles não conseguem ver isso daí, só porque eu vou batizar ainda gente. Eu ainda vou batizar gente. Eu creio que eu vou batizar. Eu não sabia que ia batizar, batizei 7 esses dias, e eu não sabia que ia batizar eles. Daqui a pouco apareceu 7 de uma vez. Ouvindo, está na igreja, ouvindo, creu, eu quero ser batizado. Eu vou batizar ainda pessoas. Vou batizar. Mas o Cordeiro saiu do trono, você está batizando. Este é o nosso trabalho ainda na terra, porque essa pessoa eleita está ouvindo hoje. Se ouvirdes a sua voz, ele não ouviu lá atrás, ele ouviu agora. E quando foi a intercessão? Jesus já intercedeu por ele. Esse fulano agora vai ser batizado, Jesus tem que voltar para o trono e interceder por ele. Larga de ser incrédulo. Ele já intercedeu por ele antes da fundação do mundo. Ele já fez o trabalho. Primeiro ele terminou o trabalho antes da fundação do mundo. Deus acabou tudo antes da fundação do mundo. O trabalho do sacrifício dele a nosso respeito, para perdoar nossos pecados. Ele sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. E essas coisas aconteceram antes da fundação do mundo primeiro. E as pessoas têm uma dificuldade agora. Aqui é só um papel que ele passa, um drama. Já vou passar o drama. 2 milênios é o drama do Cordeiro. Agora, vamos começar e dar um pouquinho de luz para você. O que é o rei? Ele reina em você, sua palavra reina em você. Você agora é rei espiritual, porque ele desceu com a intercessão para você e te fez reis e sacerdotes. O que ele é, ele faz a igreja dele. Mas ele não pode fazer isso antes que ele cumpra a parte dele. Ele fez porque ele tomou o livro. Ele tomou o livro, ele deixou de ser intercessor para revelar os selos. Então ele nos fez, capítulo 5, verso 9 e 10 de Apocalipse. Ele nos fez reis e sacerdotes. Amém. Bom, essas coisas a gente tem que bater bastante, vocês vão ter que entender, porque tem muita gente que não entende. Então precisa ouvir essas coisas repetidas. Eu não sei se eu vou dar conta aqui, tem muita coisa, eu queria ler para vocês, muita coisa, mas como dá outra pregação? Cada coisa dá uma pregação. Ontem eu li um parágrafo deu uma pregação, um parágrafo. Não foi nem um parágrafo, acho completo, eu já dou uma pregação. O que nós vamos fazer? Amém? Então, eu creio que nós temos na Bíblia, e se eu encontrar agora, seria até bom para a nossa leitura, capítulo 19 de Mateus, verso 29, porque vai dar certo com o parágrafo 295 de Apocalipse, capítulo 4, segunda parte. Então aqui, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, é a sequência da pregação de ontem. E todo aquele, foi o que Pedro perguntou, né? E Jesus disse-lhe, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, esse é o verso 27. Eu tenho que ler isso para vocês. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Interessante que tem 12 apóstolos para julgar 12 tribos de Israel, e não tem 12 tribos de Israel para julgar 12 apóstolos. Por que será? Vocês veem?
Vocês assentarão em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Por quê? Porque junta 12 tribos de Israel com 12 apóstolos para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês estão 12 patriarcas, que são os 12 cabeças das tribos de Israel, para julgar todo Israel. Ali estarão julgando todo Israel. Eu queria mostrar isso para ver que é o descanso que dá para a igreja. O profeta mostra sobre isso aqui. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros. É isso daí. Gente que aceitou a mensagem primeiro vai ficar para trás. Serão os derradeiros. E derradeiros serão os primeiros. Muitos que vão chegando agora, eles acabam sendo os primeiros. É um privilégio. Não é o privilégio, eu sou um crente velho. Talvez somos um crente velho com o couro grosso. Que pastor prega, e aquilo não entra mais de jeito nenhum, é cor de anta. Pregação não entra, correção não entra. Olha, prega as mensagens mais duras, eles saem da igreja, eu não senti nada. Mas também o couro é da grossura de anta. Como que vai sentir? Mas se tivesse o couro do bebê, a pelinha fina, aí seria diferente. Então o nosso problema está nisso, é nós sermos muito velhos na mensagem, porque eu também sou velho na mensagem. Estou falando uma coisa porque eu tenho experiência, que o couro vai engrossando, e depois é difícil entrar alguma coisa, certo? É difícil. Correção, não aceita correção. O crente novo sempre aceita correção. O crente velho é difícil aceitar correção. Ele acha que ele já tem. Você pode ver que o menino ainda aceita correção, mas o rapaz, a moça, já é difícil. E depois passa para nós os barbados, mais difícil é. Nós não gostamos de ser corrigido. Nós saímos do nosso lugar e não queremos que ninguém fale conosco. Volte para o seu lugar, assenta no seu lugar, fica no seu lugar. E nós saímos. Agora a criança, não, você pega, fica aqui, de castigo, falou? Tem que ficar de castigo, é criança. Mas nós, só de falar para ele, fica no seu lugar, volta para o seu lugar, certo? É difícil para nós talvez entendermos essas coisas. Meu Deus, como o tempo é escasso. Eu com 8 minutos, o que eu faço aqui agora com 8 minutos? Não dá para ler nem um parágrafo, né? Ele na verdade, vos digo, diz o Senhor Jesus, que vocês se assentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos. E aí, o que nós vamos receber? Vocês vão assentar em 12 tronos para julgar 12 tribos, já não está bom? E vocês não vão ser julgados, vocês vão julgar. Aí está você. Estes são os remidos, os anciãos redimidos. Aqueles anciãos redimidos são 24 anciãos. São 12 patriarcas e 12 discípulos, assentando no trono para julgar as 12 tribos de Israel. E este é a posição do vencedor também. Você tem que entender isso. É o trono do vencedor. Porque enquanto os anciãos, cada um tem o seu trono, sua posição, nós, a igreja eleita, salva, remida pelo sangue, onde nós estaremos? Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. A noiva não tem um trono à parte, ela senta no trono. O profeta diz, quando ele levanta, ela levanta também. O que ele faz, ela faz. Porque estão num só trono. Isso quer dizer, numa só posição. Quando fala trono, você pensa que é uma cadeira, uma poltrona que está lá no céu. É posição. É aquela posição de vencedor. Posição de vencedores. Durante o período das tribos de Israel, Deus tira 12 homens de lá para julgar as 12 tribos. Deus tira 12 discípulos para julgar 12 tribos também. Agora Deus tira a igreja dele, a noiva dele, diz, você é vencedor, assenta comigo no meu trono. Você venceu Laodiceia, você venceu essa era morna, assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Trono de vencedor. Não é o trono de intercessor agora, trono de vencedor.
Assenta comigo no meu trono. Quer dizer, nessa posição, a hora que eu levanto, você levanta. Eu assento, você assenta. Isto é, eu faço uma coisa, você faz. Porque lá não se cansa, tanto faz em pé como sentar. Lá não se dorme. Amém? Como essas coisas são boas. Eu não posso passar para outra coisa aqui, porque aqui eu entraria na vida de Davi. Eu vou deixar talvez para terça-feira, para nós entrarmos na vida de Davi e Cristo. Certo? Davi é um tipo de Cristo. Então nós entraremos na vida de Davi e Cristo e vamos ver os valentes de Davi e os valentes de Cristo. Que Davi teve seus valentes e o irmão Brana veio e disse: todos os valentes de Davi eram gentios, porque Davi tinha sido expulso do seu próprio povo. Ele foi expulso da sua casa, do seu reinado, foi expulso. Aí alguns gentios aproximou dele e disse: eu creio que tu és rei, eu creio que tu vais tomar o trono um dia, eu creio que tu vais ser grande aqui em Israel ainda, e eu estou ao seu lado. Mas eu sou um homem derrotado, vocês estão vendo, estou sendo expulso pelo meu próprio filho Absalão, ele me tira dali. Não importa, mas nós cremos em ti, nós sabemos que tu és um homem ungido. Eram gentios, e a mesma coisa é agora. A gente começa a falar e vai longe. É muita coisa boa. Então, para encerrar o nosso assunto, pare nisso daqui. O eleito, ele ouve a palavra, ele descansa. Irmão Brana diz que quando você recebe o Espírito Santo, você está na eternidade. Quer dizer, terminou o seu tempo de gemer. Aquele gemer: eu não sei se eu estou certo, não sei se essa doutrina é certa. Não, eu tenho segurança. Diga para Deus: Senhor, me batiza com o Espírito Santo hoje, porque esse batismo hoje me dará segurança que eu estou certo. E não seja enganado, porque o trinitariano diz que ele está batizado com o Espírito Santo e crendo em Santíssima Trindade, batismo trinitário, e diz que ele está firme, seguro, e você não pode mudar ele. E ele está enganado e não sabe. Cego, nu, infeliz e não sabe. Dentro da mensagem nós temos que tomar cuidado, porque cego, nu, infeliz e não sabe dentro da mensagem. Não sabe que não tem o Espírito Santo. Porque quem não recebe a terceira etapa pregada pelo Elias da era, o sétimo anjo, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está na primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa são obras do Espírito Santo, assim como justificação e santificação eram obras do Espírito Santo. Primeira e segunda etapa é obra do Espírito Santo para que a revelação viesse na terceira etapa. Então essa terceira etapa é que deve batizar a igreja. Nós temos que ser batizados com esse batismo, o Espírito Santo hoje. Entender o que é o Espírito Santo hoje? Não é apenas crer no profeta, é crer que os selos foram revelados, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, e que Deus se manifestou em carne com o ministério do Filho do Homem, depois de ter terminado a intercessão como Filho de Deus. Meu Deus, eu te dou graças mais uma vez por podermos conversar com o seu povo, sua igreja, e dar-lhes um golinho dessa verdade. Tem tanta coisa boa, mas um golinho nós tomamos nessa manhã e dizemos muito obrigado pela paz de espírito, pela mensagem, pela fé, pelo que o Senhor tem dado, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer ainda a nosso favor. Muito obrigado por cada coisa, Pai. A cura o Senhor já deu. Tudo que o Senhor tinha que fazer por nós está feito, mas cada dia a gente fica esperando mais alguma coisa. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e o Senhor já fez tudo isso, já completou a obra, e a coisa só fica sendo desvendada para nós na hora que nós cremos. Quando cremos, diz o seu profeta, segundo aquilo que a sua fé te desprende de Deus, você terá para ti. Ajuda-nos, Pai, ter uma fé suficiente para desprender de Deus a eficácia da terceira etapa que foi pregada pelo sétimo anjo, para que possamos ter a fé de rápido que nos levará para a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor.
desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu nestes últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os dois anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne